Senha da 91. ZYG 262, canal 218, Rádio Pinga Fogo FM Maringá 91,5. Uma empresa do grupo Pinga Fogo. Vem aí o Resenha 91. Agora 23 horas, 30 minutos e 7 segundos pelo horário de Brasília. No momento em que botamos ponto final em São Paulo 2, Flamengo 2. A bola que nesse segundo tempo rolou por 51 minutos e 48 segundos. Jogo esse que foi movimentado no seu início e no seu fim. E que no decorrer da partida acabou se amornando. Talvez pela posição do árbitro, não sei. Mas é motivo para o nosso Wilson Costa poder comentar da partida de hoje. Mas antes do Wilson, Sérgio Maurício, movimentação na beira do relvado, Sérgio. Só os jogadores se conversando, né? São todos amigos, inclusive. A câmera focou, inclusive, no Luiz Araújo, né? Revelado pelo São Paulo, inclusive. O case de sucesso do Mirassol. Mas estava lá conversando com o Ferreirinha. Mais uma troca de camisas, né? Um clima mais amistoso, né? Acho que já teve tanta a final da Copa do Brasil e tantos jogos mais duros que os jogadores do Flamengo e de São Paulo já se tornaram amigos, já. Maravilha, então. Wilson Costa, o que dizer da partida de hoje, Wilson? Olha, Lanza e amigos da Pinga Fogo FM, foi um jogo de muitas falhas, né? Um jogo de muitos erros, falhou o time do São Paulo, falhou também o time do Flamengo. Agora, o São Paulo, a meu ver, teve mais vontade, apareceu um pouco mais com vigor, teve demonstração de buscar esse resultado. E o time do Flamengo tentou administrar, achando que a qualquer momento poderia realmente chegar à vitória. Quando teve o seu jogador, o Plata, expulso, aí o seu treinador, o Felipe Luiz, tentou fazer uma mexida, tentou colocar mais um atacante para tentar, de repente, atrapalhar um pouco a saída de bola do time do São Paulo. Não foi o suficiente, São Paulo dominou boa parte do segundo tempo, chegou a ter grandes chances e realmente só não chegou ao gol da vitória porque demorou um pouco mais para acreditar que tinha condições de ganhar. 2-2 foi um bom resultado, tanto para o São Paulo como para o Flamengo. Agora, se o São Paulo acredita um pouco mais no seu eu, chegaria a essa vitória. Wilson, já que você falou o nome do Felipe Luiz, eu vou fazer uma pergunta que não fiz no intervalo, mas te faço agora. Qual o estilo de jogo na partida de hoje te encantou mais? Hernan Crespo ou Felipe Luiz? Qual que você mais gostou? Eu acho que dentro da tática montada, o esquema montado, o Crespo foi um pouco mais aguçado. Ele quis mais o jogo, ele buscou mais esse jogo. E o Felipe Luiz tentou administrar um pouco mais. Até que o Flamengo tem um pouco mais de bola, tem mais um pouco mais de passe, tem mais um pouco de movimentação, mas não foi o suficiente. Então, se eu teria que hoje aprovar um dos professores, eu aprovaria o Crespo. Já que você falou de professor, e que nota para o árbitro e por que 0, Wilson? Olha, é realmente boa essa, viu, Lança? Agora, o Rodrigo Lima, o pernambucano, juntamente com seus auxiliares, o Rafael Alves e o Francisco Júnior, olha, ele se perdeu no início do jogo, né? Bem no início do jogo ele já tomou algumas atitudes totalmente erradas. Ele poderia ter a humildade de pedir auxílio aos seus companheiros do VAR. Ele não pediu, ele assumiu que ele realmente estava convicto e olha, isso o atrapalhou. Psicologicamente ele foi abatido pela partida, ainda bem que grandes erros ainda não aconteceram, mas não pode. Eu tinha, na verdade, lido perante a seus colegas de trabalho, seus colegas árbitros também, que ele vinha numa crescente muito grande. O Rodrigo Lima estava sendo elogiado e olha, ele colocou realmente isso tudo dentro de um vão. Eu acho que ele precisa trabalhar um pouco mais, precisa entender que você só tem méritos quando você faz realmente por merecer. E ele mostrou hoje que não está preparado para essa crescente. Wilson, se fosse você, Leonardo Gaciba, representante da arbitragem na CBF, você daria para o árbitro de hoje geladeira, freezer ou congelador?
Não, eu não colocaria ele numa geladeira, mas eu colocaria ele para dar uma pensada, uma reciclada, até porque ele precisa ouvir um pouco mais a sua equipe. O árbitro não trabalha sozinho, ele tem uma equipe por trás disso, e ele matou no peito, ele quis resolver o problema. Esse hoje foi o grande erro do professor Rodrigo Lima. Maravilha, então. Wilson, se você fosse dar uma nota para a partida, qual seria? Nota 6. 6? Por quê? Foi movimentada em termos de busca, né? O São Paulo buscou no segundo tempo incansavelmente chegar ao gol do empate. Chegou. E logo em seguida tentou novamente a vitória. O time do Flamengo realmente limitou-se em algumas defesas, limitou-se em movimentar essa bola para poder passar o tempo enquanto estava ganhando de 2-1. Logo depois do gol de empate, aí com a mexida do Felipe, não conseguiu mais tempo hábil. Então, uma movimentação pelos 4 gols, nota 6. Maravilha, então. Então, Wilson Costa, suas considerações finais. Ô Lanza, muito obrigado aos ouvintes da Pinga Fogo FM, Hugo Oliveira, Sérgio Maurício, Leandro Silva, você, Eduardo Lanza, e especial a você, família Pinga Fogo, você ouvinte da Pinga Fogo, que nos faz, na verdade, a alegria de estarmos aqui envergando esse microfone, estudarmos, passar, na verdade, aquilo que a gente vê, a verdade daquilo que a gente vê. Que o grande arquiteto do universo nos dê saúde, para que possamos juntos, na próxima jornada, estarmos levando essa emoção do gol do futebol para vocês. Boa noite a todos e um fraterno abraço. Maravilha, então. Sérgio Maurício, no momento, desculpe o palavrão. O horário já permite, é 11h36. Momento que vimos pela detentora dos direitos numa cagada, né, Sérgio? Exatamente, né? Mostrando o gatinho ali no início da partida, dando aquela esvaziada, né, no seu estômago. Maravilha, então. Dando aquela famosa cortada, né, Sérgio? Exatamente. Ô, Sérgio, alguma movimentação na beira do campo no seu gatinho dando uma cortada no rabo? Não, campo gramado já vazio, já, todo mundo... E limpo, tudo tranquilo. Inclusive, pelo que eu vi ali, deu indício de chuva. E eu tava lendo aqui, inclusive, um relato, acabei de ver na internet, que moradores da cidade de Santos têm relatado sons estranhos vindos do mar. Desde a madrugada passada, provavelmente deve vir fortes chuvas no litoral paulista. Maravilha, então. Bom, gramado da Vila Belmiro devidamente adubado, agora sendo irrigado naturalmente, como diz Wilson Costa, pelo grande arquiteto do universo. Sérgio, sem mais para o momento? Sem mais para o momento. Então, só passar aqui também os próximos jogos da equipe do São Paulo. São Paulo que agora enfrenta na própria Vila Belmiro, correto? A equipe do Red Bull Bragantino. No sábado, às 9 horas da noite, dia 8 de novembro. E depois de 12 dias, né? Depois de 2 semanas, volta a enfrentar aí na quinta-feira a equipe do Corinthians às 7h30 da noite, viu? Jogão, inclusive, na Neoquímica Arena. Provavelmente deve ser o nosso jogo, correto? Então, deve ser a nossa transmissão, sim, já adiantando a galera de casa. E, falando em próximo jogo, nosso próximo jogo também, falando pela equipe do Flamengo, dia 9 de novembro, às 6h30 da noite, nesse domingo, Flamengo e Santos, é o jogo aqui da Pinga Fogo que a gente vai transmitir pra você. Às 6h30. É que é 18h30, né? Só às 6h30 da noite. E depois, no dia 15 do 11, né? Justamente durante a data FIFA, o Flamengo que tem 2 convocados, o zagueiro Danilo e o lateral esquerdo, o Alexandro. Feriadão, né, Sérgio? Oi? No feriadão, né? No feriadão também, mas durante a data FIFA o Flamengo joga esse jogo, que é a única data que acabou disponível, né? Contra o Sport, que é rodada atrasada, às 6h30 da tarde. Jogo que deve ser aí no início de semana, como uma segunda ou terça-feira. Maravilha, então Sérgio, se despeça. Não, tamo junto. Um abraço pra você, Lanza, Leandro Silva, Wilson Costa, Hugo Oliveira, galera de casa. Muito obrigado aí pra todo mundo que participou e teve junto com a gente essa mais grande transmissão. Fica o convite amanhã pra estar com a gente desde as 4 horas da manhã, né? Com o Oliveirinha no Sertanejo Bom Demais. E depois, né? O nosso programa esportivo às 1h da tarde também. Você acompanha com a gente o Pinga Fogo Esporte Clube, onde a gente vai repercutir sobre Maringá, mas também sobre esses jogos de hoje aí da rodada do Brasileirão. Maravilha, então. Sérgio Maurício, até a próxima. Tamo junto. Meu caro Hugo Oliveira. Diga.
suas considerações finais, seu sem mais para o momento. Muito bem, Lanza. Só falar um pouquinho desse duelo de hoje, né? Acho que o torcedor do São Paulo acho que sai com um sentimento de não surpresa, né? Mas um sentimento de que o jogo hoje poderia ter tido uma sorte melhor para o São Paulo. Mas jogo contra o Flamengo é sempre um jogo complicado, um jogo difícil. O São Paulo, na minha visão, foi até melhor que o Flamengo boa parte do jogo, até quando estava com o número de jogadores equivalentes. Até comentava que o São Paulo, ele é esse tipo de time. Ele é um time que vai dar muito trabalho para os times da parte de cima da tabela e vai se complicar com times da parte de baixo da tabela. E hoje mostrou isso. Mais uma vez, mostrou que o time do São Paulo, ele tem capacidade de lutar de igual para igual contra o time, por exemplo, do Flamengo. Por mais que tinham desfalques, não tinha mais desfalque que o São Paulo. E assim, o São Paulo perde para o Palmeiras da forma que perdeu, né, que todos nós já sabemos, empata com o Flamengo. Então assim, mostra que esse time do São Paulo consegue sim fazer bons jogos. Mas é o mesmo São Paulo que não conseguiu vencer o Lanterna, por exemplo, né? Se atrapalha em jogos menores. Então esse é o São Paulo de alguns anos. A gente já vinha falando sobre isso há algum tempo. E hoje São Paulo foi mais uma vez um time aguerrido, não faltou vontade, não faltou esforço. E muito pelo contrário, acabou não só faltando, mas tendo uma boa partida. O São Paulo hoje, como disse o Wilson, se tivesse para sair um vencedor, deveria e teria que ser o São Paulo. Viu que golaço do Igor Gomes de falta, hein? Que beleza, hein? Vai acertar agora outro daqui 500 anos. É tipo Cometa Halley, né? Mas enfim, o São Paulo... exatamente. Agora... Grande Halley, deve ser um bom jogador. Exatamente. Mas é isso, viu? Acho que o torcedor de São Paulo fica contente pelo jogo, pela partida e percebe que dá pra fazer mais algumas coisas, viu, Lanza? É isso. Forte abraço a todos. Obrigado a todos que estiveram conosco em mais uma jornada esportiva aqui na 91,5. Reforço o convite do Sérgio Maurício. Amanhã tem o Pinga Fogo Esporte Clube a partir da 13h. Falado, Lanza! Hugo É nóis, meu caro Hugo Oliveira. Então, neste momento, encerramos a nossa transmissão de São Paulo 2, Flamengo 2, mas antes trazemos outros resultados. Red Bull Bragantino 2-1 no Corinthians, Vitória 1-0 no Internacional, Sport 0 Juventude 2, Botafogo 3-0 no Vascão, Atlético Mineiro 3-0 no Bahia, Grêmio 0, Cruzeiro 1 e o nosso jogo São Paulo 2, Flamengo 2. Encerra a rodada amanhã Fluminense e Mirassol, Ceará e Fortaleza, Palmeiras e Santos. Classificação: Palmeiras é o líder com 65, segundo colocado é o Flamengo também com 65, terceiro é o Cruzeiro 63, quarto é o Mirassol 56 e quinto colocado é o Bahia 52, fechando aí o grupo dos 5 que vão direto para fase de grupos da Libertadores. Quem vai para pré-Libertadores se acabasse hoje o Brasileirão seria o Botafogo com 51, Fluminense 47. Sul-Americana: oitavo São Paulo 45, nono Vasco 42, décimo Corinthians 42, décimo primeiro Atlético Mineiro 40, décimo segundo Bragantino 39 e décimo terceiro Grêmio 39. Na zona onde ninguém é de ninguém, Ceará 38, Internacional 36 e Vitória 34. Já na zona classificatória para a Série B do Campeonato Brasileiro, temos o Santos com 33, Juventude 29, Fortaleza 28 e Sport com 17 pontos, esse que já deve ter ido de arrasta para baixo. Bom, finalizando a nossa jornada esportiva, vamos passar aqui os nossos parceiros. Falamos em nome de ID33 Celular, tem tudo para o seu celular, Ótica Comercial do Ney na Avenida Paraná, Melato Primos Noites Bem Dormidas, Seriate Comunicação Visual, Conecta Soluções para Eventos, Zap Transportes, Economia e Agilidade das suas entregas, Jucali Calçados e Confecções, a melhor loja desde 2007, Solomed, solução em agendamento de consultas e exames, Cafés Jandaia, nosso bom cafezinho do dia a dia, Cofebral, máquinas e ferramentas, Cofebral e você juntos construindo o Brasil, Baixi Foods Nutrir é o nosso cuidado. Estiveram nesta jornada Hugo Oliveira na narração, comentários de Wilson Costa, reportagem de Sérgio Maurício, na mesa da bola Leandro Silva, no comando técnico de Matson Modenese, direção geral de Juliano Pinga e toda a família Pinga Fogo. Eu, Eduardo Lanza, estive no plantão dessa jornada e com isso, sem mais para o momento, eu vou me despedir. Tudo isso por hoje, é hora de partir. Boa noite, fui!